Uma outra proteína que está envolvida, uma dupla de proteínas que estão envolvidas com a absorção de colesterol, são transportadores, de novo, transportadores da classe ABC. Eu falei isso na aula passada, no metabolismo de HDL, mas esses transportadores de ABC G, então é G5 ou G8, tá? Só que elas têm um papel diferente, ou exatamente o contrário da limopixel molecular. Ao invés de elas absorverem colesterol, elas são responsáveis por jogar o colesterol do interior do enterócito de volta para o lúmen do intestino. Tá? Então, quanto mais dessa proteína você tiver, menor a absorção de colesterol. Tá? Então, olhando a expressão dessas proteínas no intestino, você tem uma expressão que é relativamente constante da proteína G5, mas você tem também, no mesmo ponto onde você tinha um aumento da expressão de Nimopixel-like-1, você tem um aumento da expressão do transportador ABCG8, tá? Lá no final do intestino delgado. Se você faz, então, camundongos nocaute para essa proteína ABCG8, o que acontece com o transporte de colesterol desses camundongos? Quando o transporte de colesterol fica aumentado, tá? Então, se vocês olham aqui a quantidade de colesterol ou fitosterol radioativo que aparece no sistema linfático do camundongo, depois que você alimenta esse camundongo com esses compostos, os quadradinhos são os animais selvagens, ou seja, que têm a expressão da proteína, e as bolinhas são os camundongos nocaute, que não têm a expressão do ABCG8. E se vocês olharem tanto para colesterol, que é o preto, que está aqui, quanto para citostanol, que é um fitosterol, ambos com camundongo nocaute você tem um acúmulo maior de colesterol. Por que isso acontece? Porque, como eu falei para vocês, que essa proteína está envolvida com, entre aspas, um transporte reverso, né? Falando assim, porque enquanto a Niemann-Pick joga o colesterol para dentro da célula e essas proteínas jogam o colesterol de volta para o lúmen, se você inibe a expressão dessa proteína, o colesterol não tem como sair da célula, logo a absorção é maior, tá? E aí, esse aqui é o camundongo mutante, tá? Se você faz uma indução farmacológica da expressão dessa proteína, usando um fármaco, tá? Um composto que aumenta a expressão dela, você vê que você tem uma maior excreção de esteróis nas fezes, tá? Então, de fato, você está quando você aumenta a expressão do ABCG8, você está jogando mais colesterol de volta para o lúmen, de modo que o colesterol acaba sendo nas fezes, e com isso a absorção de colesterol está diminuindo. Tá? Então, ela está envolvida com o transporte de colesterol de modo contrário que eu falei antes da Niemann-Pick-Like-1. Então, numa forma geral, o que a gente vê aqui é tanto a Niemann-Pick-Like-1 quanto os transportadores ABCG5 e G8 estão presentes tanto no enterócito quanto no hepatócito, tá? Então, conforme você tem os esteróis chegando lá, eles são absorvidos no lúmen do intestino, eles são absorvidos pela Niemann-Pick-Like-1, tá? Então aqui ele vai para o sistema linfático ou ele vai ser jogado de volta para fora aqui. Então o balanço entre a atividade dessas duas proteínas é essencial para você ter o quanto de colesterol você vai de fato conseguir absorver da alimentação, tá? Essas duas proteínas também estão presentes no fígado, tá? E na secreção de bile, sais biliares, mas aqui do modo contrário, tá? Então ABC, G5 e G8 jogam os sais biliares pro canal, enquanto a Niemann-Pick-Like-1 joga ele de volta para dentro do hepatócito. A exportação também é feito, vocês lembrarem lá da aula passada, que eu falei muito da proteína transferidora de triglicerídeos microsomais, que era importante para a montagem tanto de VLDL quanto de quilomicrons, que ela pegava o triglicerídeo e colocava nessas lipoproteínas. Essa mesma proteína é importante para o transporte de colesterol também, tá? Então a mesma proteína que pega o triglicerídeo e coloca na lipoproteína, no quilomicro que eu estou falando de intestino, é a mesma que pega o colesterol éster e joga para dentro da lipoproteína também, tá? Então a mesma proteína faz os dois papéis. Ela tem mais atividade para triglicerídeos, tá? Então, se você considerar a atividade dela para transferência de triglicerídeos em 100%, ela é capaz de fazer cerca de 70% para colesterol éster, tá? Mas é basicamente as únicas duas moléculas lipídicas que essa proteína consegue transportar
para esse tipo de proteína. Se você olha diacilglicerol, colesterol não esterificado, esqualeno, fosfatidilcolina, tem uma atividade bem mais baixa do que esses dois aqui. Tá? Então, é a MTP que faz a transferência de colesterol extra para os quilomicrons. Então, vai sair esse quilomicron com triglicerídeos e colesterol para o sistema linfático e os tecidos periféricos vão pegar esses lipídios depois. Uma coisa que é importante, então, quando a gente pensa em absorção intestinal, são as várias dietas que são usadas como tentativas de tratamento para hipercolesterolemia. Tá? Então, desde a década de 90, tem associações entre consumo de dietas ricas em gordura com doenças cardiovasculares. Tá? Então, nesse trabalho aqui, tem duas correlações que estão interessantes sendo mostradas, que é cada letrinha dessa aqui é um país, tá? Então, se você olhar aqui é o consumo de gordura saturada, tá, em porcentagem, e aqui o nível de colesterol plasmático. Tá? Então, você tem uma correlação bem significativa entre quanto mais gordura saturada está sendo consumida, maior o nível de colesterol. Tá? E também se você tem uma correlação entre o quanto de gordura saturada a população consome e a mortalidade por doenças cardiovasculares no período de 25 anos. Também tem uma correlação positiva. Quanto mais gordura saturada consumida, maior a mortalidade. Tá? Isso é uma associação interessante. Você pode ver que provavelmente o colesterol e doenças cardiovasculares estão relacionadas. Mas isso não quer dizer grandes coisas, tá? Porque você pode... quando você olha o consumo de algum alimento, pura e simplesmente com relação com mortalidade, você pode ter um efeito confundidor. Tá? Então, normalmente, o que a gente vê quando você olha a população, o que vem junto com o consumo de gorduras saturadas? Normalmente você tem consumo de álcool junto, você tem, ou seja, quem come mais gordura saturada normalmente fuma, ou tem correlação entre esses dois parâmetros. Consumo de gordura saturada está envolvido com o consumo de álcool, com baixa atividade física. Então é difícil você separar qual é a principal causa. Tá? Isso acontece também para a gordura trans. Tá? Nesse mesmo trabalho mostrou que você tem uma associação entre o consumo de gordura trans com a mortalidade. Mas, de novo, quem mais consome gordura trans, está presente em alimentos industrializados, também está associado com menor atividade física, maior consumo de açúcar, maior consumo de gordura de modo geral, fumo, álcool, consumo de carne vermelha e por aí vai. Então é difícil você conseguir separar se a causa é de fato a gordura trans ou a gordura saturada ou qualquer um desses conjuntos que estão no estilo de vida do paciente. Tá? E com isso, lá na década de 70, a Finlândia tinha uma das maiores mortalidades por doenças cardiovasculares da Europa. Tá? Então, junto com a Organização Mundial da Saúde e o governo finlandês, eles estabeleceram um projeto, que é esse projeto Karelia do Norte, que é uma região da Finlândia. Imagina o norte da Finlândia, deve ser um frio danado. E o que eles queriam fazer era o seguinte, eles começaram não era obrigatório, mas eles fizeram uma grande campanha de mudança de estilo de vida para a população dessa região da Finlândia, tá? E acompanhado durante muito tempo. Então você tem um acompanhamento desde a década de 70 de como é que essa população tá. Então a ideia era reduzir, aumentar o nível de atividade física da população como um todo, diminuir o consumo de açúcar, diminuir o consumo de gordura, diminuir o nível de fumo, né, a quantidade de pessoas fumantes, ou a quantidade de cigarros fumados, e tentando acompanhar o que eles estavam, o que aconteceria com essa população. Tá? Então aqui nesse trabalho, você tem dados da década de 70 até 2007. Tá? Então aqui que eu trouxe para vocês, colesterol total, que é o foco da nossa aula. E se vocês verem aqui está a média de colesterol. Então vocês veem que tanto homens quanto mulheres, você tem uma redução significativa da quantidade de colesterol médio na população. Tá? Vocês vendo que o N vai diminuindo, porque as pessoas estão morrendo, você já tinha pessoas mais velhas que começaram esse programa. Tá? Mas, de modo geral, vocês olham que, no geral, você tem uma redução significativa da quantidade de colesterol na população, tanto homens quanto mulheres, e isso independe do peso.
tá? Você não, essas mudanças no estilo de vida não foram suficientes para você diminuir o peso. Na verdade, você vê que se você olha o índice de massa corporal, você tem até um aumento em homens, tá? Em mulheres está basicamente o mesmo. Então essa mudança no estilo de vida da população foi o suficiente para você conseguir reduzir o nível de colesterol plasmático, independente do peso. Qual foi o efeito que eles viram? Você tem uma redução na morte de doenças cardiovasculares muito alta, tá? Então, o que foi medido é que você teve uma redução de cerca de 80% nos eventos cardiovasculares na sua população da década de 70 até o final em 2007, tá? Isso aqui foi, preto foi o que foi observado, tá? O dado real. O que eles tinham tentado fazer era reduzir o quanto as pessoas fumavam, reduzir a pressão arterial e reduzir os níveis de colesterol. E eles viram que se eles conseguissem fazer isso tudo, a redução de todos os riscos, ele ia conseguir reduzir a mortalidade em cerca de 60%. Foi muito melhor do que eles conseguiram pensar. Tá? Então, de fato, você conseguir fazer mudança no estilo de vida da população, de modo geral, é importante para você conseguir fazer a proteção contra eventos cardiovasculares, independente de qual é a causa. Se é fumo, se é a pressão, se é o colesterol alto, se é porque come gordura saturada, se é porque bebe. Então, essa mudança geral no estilo de vida é importante para você conseguir reduzir a mortalidade por doenças do coração. Uma outra vertente de dieta é a dieta mediterrânea, que estava na moda há pouco tempo atrás. Não sei se ainda está, acho que não, sumiu um pouco do noticiário, mas a dieta mediterrânea foi um bom tempo atrás na moda, tá? Qual é a ideia da dieta mediterrânea? Então, nessa tabela aqui, os pesquisadores fizeram testes em humanos, com dieta, entre aspas, forçada, né? Os voluntários ficavam com uma dieta controle ou uma dieta mediterrânea desenhada por nutricionistas. Então, se você compara a dieta mediterrânea, nesse caso aqui, com a dieta ocidental, quais são as grandes diferenças? Então, você tem uma maior quantidade na dieta mediterrânea, uma maior quantidade de cereal integral, tá? Então, tem muito mais cereal integral. Você tem muito mais frutas e vegetais, tá? Você tem muito mais legumes. Aqui no caso, legumes não é chuchu e cenoura, tá? É leguminosa, então mais feijão, mais grão de bico, mais lentilha, tá? Você tem um consumo muito maior de peixe, tá? Característica da dieta mediterrânea. Você tem um consumo maior de vinho tinto, que é comum na dieta mediterrânea também, e um aumento muito grande do consumo de azeite. Isso é importante. Consumo muito maior quantidade de azeite, tá? Como vocês sabem, o azeite é muito rico em gordura insaturadas e poliinsaturadas. E você tem uma menor quantidade de doces, tá? Então você tem um consumo muito pequeno de açúcar, tá? Na forma de doce, sobremesas, por aí vai, e muito menos carne vermelha. Então você substitui carne vermelha por peixe, basicamente. O que esses pesquisadores viram depois do tempo que eles avaliaram as pessoas que estavam com essa dieta? Então, você tem pessoas que perderam peso e pessoas que não perderam peso, tá? Mas independente disso, mesmo em pessoas que não perderam peso, tá? Então, não é o resultado da dieta associado com a perda de peso, tá? Não fez a dieta e perdeu peso e por isso teve os efeitos. Mesmo quando você olha os indivíduos que fizeram dieta mediterrânea e não perderam peso, ou seja, não teve diferença no quanto obeso eles estavam ou não, essas pessoas vocês viam uma redução dos níveis plasmáticos de colesterol, tanto o colesterol total estava diminuído, cerca de 8%. Você tinha uma redução de colesterol LDL, cerca de 10%. Uma redução da ApoB, 10% também. E uma redução, se vocês vão lembrar da última aula, da PCSK9, cerca de 11 a 12%. Tá? Lembra, essa proteína aqui é aquela proteína que está envolvida com uma redução da quantidade de receptores de LDL externos. Tá? Então, se você se a dieta de alguma forma reduz a expressão, a quantidade dessa proteína, isso faz com que você tenha mais receptores de LDL disponíveis nos hepatócitos, logo você consegue captar mais LDL, os níveis de colesterol diminuem, níveis de LDL diminuem, níveis de ApoB diminuem também. Tá? Qual é a explicação para que eles viram isso? Provavelmente você tem o efeito dos PUFAs, tá? Que são os ácidos graxos poliinsaturados, estão presentes tanto no azeite quanto nos peixes que são consumidos na dieta mediterrânea. Tá? Então,
qual é a possível explicação porque eles viram, tá? Vocês teriam além desse redução da expressão da proteína que retira os receptores de LDL, vocês têm os PUFAs estarem envolvidos com a síntese de colesterol, tá? Eles estariam envolvidos com o metabolismo dos receptores de LDL, com a conversão, tá? Então você vai ter você teria um aumento da síntese de colesterol. Você vai ter mais, mesmo assim, um aumento de colesterol causado lá no fígado não vai ter um efeito sobre a quantidade de colesterol externa, porque contrabalanceando isso, você tem um aumento da quantidade de receptores de LDL externo, uma redução na conversão da VLDL em LDL, e um aumento da síntese de sais biliares, que vai fazer com que você tenha uma excreção maior de colesterol nas fezes. Tá? Então esses seriam os efeitos causados pela dieta mediterrânea. Uma outra vertente importante da dieta mediterrânea, como ela é uma dieta mais baseada em vegetais do que em animais, você tem um aumento da quantidade de fibras e um aumento de fitosteróis que estão sendo consumidos. Tá? Isso foi estudado nesse paper aqui especificamente. Então, aqui está o quadro geral da dieta, mas o que eles fizeram aqui nesse trabalho foi dar uma dieta mais ou menos igual, o controle e a dieta. A diferença é que eles colocavam esse portfólio de dieta que é essa mistura final aqui, tá? Então eles aumentavam a quantidade de fibras viscosas, aumentavam a quantidade de proteína de soja, uma proteína vegetal, aumentavam a quantidade de fitosteróis, tá? E de nozes, né? Que também são comuns na dieta mediterrânea. Então a ideia era ver o que se você dá uma dieta igual para os indivíduos, mas aumenta a quantidade de fibras viscosas e de fitosteróis, o que acontece com o metabolismo de colesterol? E o que eles viram depois de 24 semanas foi, de novo, uma redução da quantidade de colesterol LDL. Tá? Então, se você aumenta o consumo de fibra, aumenta o consumo de fitosteróis, tem uma redução, chega a ser de 15% em relação ao início do experimento, tá? de LDL. E uma relação também entre colesterol total e HDL, que é um fator importante para você ver o risco cardiovascular da sua pessoa. Tá? Então, quanto maior a relação colesterol total HDL, pior o fator de risco de arteriosclerose. E você tinha uma redução nessas pessoas que estavam consumindo mais fibras e mais fitosteróis, uma redução de cerca de 6 a 8% nessa relação. Então você consegue, aumentando o consumo de fibras e o consumo de fitosteróis, reduzir a quantidade de colesterol total e colesterol LDL nos pacientes.